E aí, pessoal, tudo bem? Estou aqui novamente com vocês nesse novo dia, né? Para compartilhar aqui, dá para mim olhar aqui para a janela, sol brilhando, maravilhoso, né? E pergunto para vocês, como sempre eu pergunto, como estão? Bem? Né? Como foi o seu início de dia hoje? Já conversaram com o Papai do Céu? E vocês já pensaram numa coisa assim, né? É uma dimensão diferente assim, né? Que às vezes a gente não costuma fazer. Mas é uma coisa bem interessante. Perguntar para Deus: oi, Deus, como você está? Está bem? Está alegre? Está triste? Como Deus está? Qual a ideia que a gente tem de Deus? Um ser todo-poderoso lá no céu, que vive alegremente, sentado em um trono, só observando as coisas daqui da terra. Deus é algo de imenso, né? Inexplicável para cada um de nós, né? Criou a sua imagem e semelhança aqui e com um grande propósito, né? Como nós, quando temos nossos filhos, o nosso maior desejo, a nossa maior felicidade é ver os nossos filhos, né? Crescendo, evoluindo e passando para nós a alegria, a satisfação, né, de vê-los com saúde, com vida. Mas também tem os momentos de dificuldade, né, da qual a gente sofre. Quando eles sofrem, sofremos junto com eles. E essa mesma maneira é Deus, né? Mas estamos aqui, né, sempre pensando no melhor, no que nós podemos aprender em cada dia, em cada momento, né? São inúmeras coisas, né? Às vezes num videozinho eu não consigo expressar tudo o que eu tenho aprendido, né? Mas aprender é uma coisa, viver aquilo também é outra, né? Então, nós aprendemos primeiro a lição. E o que nos fortalece mais é quando nós conseguimos, diante daquela lição, diante daquele aprendizado, na prática, fazer a coisa acontecer. Aí sim, aí a gente pode dizer, eu aprendi. Então, por exemplo, aqui eu falo as coisas e essas coisas eu utilizo para mim, para o meu aprendizado, e aí eu começo aos pouquinhos, né, praticar isso aqui na minha vida. E aí, decorrente dos resultados, a gente vai realmente cada vez mais tendo certeza das coisas, né? Então, nós temos que estar confiantes nisso. E precisamos conhecer um ao outro, né? Ter a capacidade de entender um ao outro. Tem um texto aqui do livro, um livro muito interessante, né? O curso do Pai e a nossa vida de fé, né? É muito interessante. Então tem um pequeno pedacinho que fala assim, ó: o primeiro requisito a se levar em conta quando cuidamos de pessoas é colocar a nós mesmos na mesma posição de sofrimento que elas estão passando. Devem colocar-se a si mesmos nas mesmas circunstâncias e na mesma situação de coração. Como pode ser possível cuidar de pessoas que estão numa posição diferente das suas? Né? Então, nós pensamos de uma maneira, vivemos de uma maneira, né? E muitas vezes nos defrontamos com situações, com pessoas, né? Em situações diferentes. Mas a gente quer entender aquelas pessoas do nosso jeito, da nossa maneira, como eu penso, como eu acredito. Mas às vezes aquela pessoa não está naquela sintonia, né? Então você tem que ter a capacidade, você nunca vai conseguir sentir realmente o que ela sente, o que ela está sentindo, sem tomar o lugar dela, ou passar pela mesma situação que ela, né? Então é uma coisa muito delicada. E nós precisamos cuidar muito disso na nossa vida diária, entendeu? Eu friso muito esse aspecto, por quê? Porque nós temos os nossos pensamentos e as nossas palavras, né? E decorrente disso, saem as nossas atitudes.
Só que todo mundo que está aqui sabe e acredita, né, que a nossa vida não é só essa. Nós temos um corpo físico, mas temos um corpo espiritual, né? A nossa vida é eterna. Então o que acontece? Na nossa vida aqui na Terra, nós não somos só terrenos. Nós precisamos desse corpo físico, mas para quê? Se nós temos um espírito, nós precisamos alimentar esse espírito através do nosso corpo físico. Mas não é só com comida física. Nós necessitamos dessa comida espiritual para que o nosso espírito se desenvolva cada vez mais. E fique realmente com um aspecto maravilhoso, porque um dia sai esse corpo, né? E fica o espírito. E aí? Como estará esse espírito? Então nós precisamos entender que nós necessitamos desse alimento. E esse alimento se traz de várias maneiras. Uma oração, né? Uma meditação, palavras, né? E atitudes, né? Vivendo-se para o próximo, ajudando naquilo que a gente pode fazer, né? Hoje de manhã eu fui lá ajudar o Thiago lá na mudança dele, lá que ele estava mudando para a casa da sogra dele. Eu fui lá fazer alguma coisa, né? Então tudo que você faz em prol do todo, isso é um alimento também espiritual. Mas dentro de tudo isso a gente tem que ter cuidados com a nossa vida diária, porque o mundo espiritual existe também. E existe uma sintonia. Então é como se a gente tivesse uma anteninha assim, né, de captação. Conforme eu penso, conforme eu sinto os momentos que vão surgir, o meu sentimento, né, que eu tenho naquele momento, de uma certa forma faz uma conexão. E a gente sabe que mundo espiritual existe bom, mas existe mal também. Então você cria essa sintonia, ou com coisas boas ou com coisas ruins. E isso você atrai uma certa influência também do mundo espiritual. Porque pessoas que morreram e que tiveram vários problemas e que não solucionaram esses problemas aqui, esses problemas continuam. E quem que vai ajudar nelas? Quem vai ajudar? Quem vai ajudar elas? Né? Então, às vezes, nós passamos por situações aqui que são necessárias para a gente, como se fosse uma restauração, né? Mas ao mesmo tempo nós temos que cuidar do nosso sentimento, para que não crie esse vínculo, né? Para que não crie esse vínculo e tenha uma influência muito maior com as coisas ruins que podem estar na volta. Então por isso nós temos que estar sempre orando e vigiando nossos pensamentos, nossas palavras, porque disso se produz essa energia. E cada um de nós precisa entender isso em nossas vidas diárias. Então, por exemplo, todos esses conteúdos, tudo que eu passo para vocês, no momento que você está vendo agora, é passageiro, passou. Mas se você não procurar, né, se aprofundar mais nisso, meditar sobre isso, ver e rever isso e transferir isso para a sua vida diária, isso passa, isso vai e vai. Assim como você pega um livro e lê aqui, e você não trabalha em cima disso, isso passa. Fica lá dentro, porque você já viu, já gravou. Mas você não esquece tudo isso. O mundo absorve as coisas, a correria, e o tempo passa. Então, o certo, né, cientificamente falando, se diz assim, ó, a gente gasta muito nossos neurônios, né, como pensando aqui, pensando ali, a cada 2 horas, se você pudesse parar 15 minutos do seu dia, a cada 2 horas, se acalmar, se apaziguar, para que essas energias se reponham, para que esses neurônios se reponham, para que você tenha essa energia. Mas a gente faz ao contrário, a gente corre o dia todo para lá e para cá, corre. Quando chega no final do dia, você está um trapo. Para restituir toda essa energia, às vezes você não consegue. Então, pense no seu dia a dia. Ocupe-se de tempos de 5, de 10 minutos da sua correria para parar um pouquinho. Opa, agora, crie esse hábito. Agora eu vou parar um pouquinho, respirar, meditar, recarregar as energias, porque um ser maior criou você. E você
existe muitas células no seu corpo, todo é feito de células, e elas precisam se recompor. E aonde está a fonte, a energia de tudo isso? Ela vem de algum lugar, ela vem de Deus. Então, quando você faz essa conexão com Deus, né, na sua vida, quando você conversa com Ele, quando você ora, quando você medita, você recebe essa energia de Deus, você se recompõe, e é isso que torna você forte para vencer as batalhas da sua vida, do seu dia a dia. Então isso é importantíssimo, certo, gente? Vamos viver isso a cada dia em nossas vidas, a cada momento. Não vamos esquecer. Converse com Deus hoje. Pergunte para Ele como Ele está se sentindo hoje, né? É o seu Pai. É o meu Pai. Então assim nós vamos viver. E está chegando mais integrantes no grupo aí, gente. Mais integrantes, ok? A família vai se expandindo. Qualquer dúvida, algum comentário, pode colocar, gente. Pode falar alguma coisa, algum tema, alguma coisa, podem falar. Isso é importantíssimo para todos nós, né? Nós temos que aprender uns com os outros. Nós temos que aprender uns com os outros. E eu procuro sempre aprender com cada um de vocês. Ok, gente? Fiquem com Deus e vamos em frente.